Recentemente foram divulgados 2 fundos de investimento de fundos imobiliários no Brasil para você conseguir investir de uma maneira passiva, certo? De uma maneira que não há um gestor ativo e que, portanto, esses 2 fundos de investimento terão taxas mais baixas. E nesse vídeo eu vou mostrar para você se vale a pena ou não vale a pena investir no KISO11, que é um fundo de fundos imobiliários que segue o índice Suno 30, e também o IFE11, que é um fundo de fundos imobiliários que segue o índice do Banco Inter de fundos imobiliários. Eu vou mostrar para você as comparações e vou mostrar para você se vale ou não vale a pena investir em fundos imobiliários no Brasil de uma maneira geral. Então, se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu mostro como você investe para a sua aposentadoria de uma maneira global, sistemática e passiva, e também muito barata. Então, se você gosta disso, me segue no Instagram, é otavio.paranhos. Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá. Então vamos direto para o conteúdo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos comparar aí os 2 índices que geram estes 2 fundos de investimento, tá? Então tem o KISO11 e o IFE11. Os 2, eles selecionam fundos de investimento imobiliários baseados que já estão no IFIX. O que é o IFIX, Otávio? O IFIX é um índice que seleciona aí 95% dos fundos mais negociados na Bolsa Brasileira, tá? Então, o IFIX, ele permite sim que você selecione também fundos de fundos, o que não acontece nos fundos que a gente está analisando agora. Então, no KISO11 e no IFE11, você não vai encontrar fundos de fundos, o que eu acho bem positivo, porque em geral, fundos de fundos cobraram taxas muito altas no Brasil e não costumam entregar resultado compatível. Além disso, quando a gente vê de fato a diferença em termos aí o que entra e o que não entra, você vê que o KISO11, que é o índice da Suno 30, ele vai investir em fundos de papel, em fundos de tijolo do tipo renda e também em fundos híbridos que misturam renda e misturam papel. O IFE11 não tem fundos de papel, tá? Ele só tem fundos de tijolo do tipo renda e também do tipo de desenvolvimento, então aqueles que constroem para vender e os que constroem para alugar. Além disso, quais são as principais diferenças que eu notei? Basicamente, o KISO11 usa pesos iguais, isso é muito importante, tá? Porque você acaba dando pesos maiores para fundos proporcionalmente menores, tá? E o IFE11 não faz isso, ele é muito mais parecido com o IFIX nesse ponto, ele dá pesos por tamanho, ele dá pesos pelo valor de mercado. Além disso, o KISO11 tem 2 critérios que eu achei relativamente de qualidade e que eu achei muito bons, tá? Que é o seguinte, o fundo imobiliário precisa ter pago dividendos pelo menos uma vez no último ano, ele tem que ter aí um dividend yield maior que 0, em algum mês ele tem que ter pago dividendos, tá? E no IFE11 segue a mesma regra do IFIX, não há nenhum critério nesse sentido, então um fundo pode simplesmente não pagar nunca dividendos, e se ele não paga, ele pode entrar no índice. E também o KISO11 do Suno 30, ele não investe em fundos monoativos que tem só um prédio, então ele busca aí aqueles fundos maiores, mais diversificados, que pagam dividendos e que dão pesos iguais. Analisando aqui a parte do Suno 30, certo? A parte do ETF KISO11 que vai sair, ele investe 60% em fundos imobiliários de tijolo, 1/3 em papel e 6,6% em híbridos aí que misturam papel e tijolo. Além disso, você vê que na parte dos fundos imobiliários de tijolo, a maior parte de galpões logísticos, escritório 16%, shopping 27% e bancário 11% e educacional 5%. Eu achei muito boa essa distribuição, tá? Representa bem o estado atual do mercado de fundos imobiliários no Brasil hoje, que claramente aí a predominância de shoppings e galpões logísticos, depois de 2012 ter sido aquela onda gigantesca de fundos de escritório, que agora afundaram por completo, você vê que tem uma boa representação do mercado atual. Eu achei bem diversificado, principalmente para aquelas pessoas que buscam renda. Aqui, pelo relatório da Suno 30, ele mostra que, em tese, teoricamente, né, de acordo com o backtest que a própria Suno fez, teve uma rentabilidade superior ao índice de fundos imobiliários, aí aproximadamente de 20 pontos percentuais ao longo de 6 anos, né? Então, assim, é uma diferença relativamente grande, tá? Que isso a gente vai analisar na parte da taxa de administração. O que eu achei muito importante, que é bom notar, isso aqui não é válido só para fundos imobiliários, mas principalmente para ações, é o que? É a dispersão dos resultados, né? Você vê, nos últimos 12 meses, a dispersão é gigantesca em termos de risco, que eu acho que ele quis referir à volatilidade, e também ao retorno. Você vê que é muito difícil você simplesmente escolher aqueles fundos que vão performar melhor. É muito difícil você escolher aqueles que estão acima de 20%, acima de 30%, tá?
você tem que ter muito claro isso na sua cabeça, que é praticamente impossível você com consistência selecionar apenas aqueles com melhores rentabilidades. Quando a gente vem para a análise do IFE11, que é o índice do Banco Inter, ele basicamente não investe em fundos de papel, ele só investe em fundos de tijolo, tá? Para renda e desenvolvimento para renda e para venda. O IFE11 já começou a ser negociado, o KIZU ainda não, mas o que é importante que eu queria mencionar para você? Há sim um ágio patrimonial que você tem que pagar aqui hoje 4% a mais do patrimônio do fundo para comprar este fundo de fundos, que na realidade é como se fosse um ETF passivo aí de fundos imobiliários, certo? Então assim, você além de ter que comprar o patrimônio, você paga 4% e você ainda tem aí a incidência da taxa de administração. Então esses são pontos negativos. Mas agora fazendo um resumo para você do que interessa, tá? O KIZU 11 da Suno 30, no meu ponto de vista, tem claramente um foco maior em segurança para aquela pessoa que quer renda. Por quê? Porque tem o critério mínimo de dividendos, tem a diversificação maior dos fundos por não ser monoativo e tende a, no longo prazo, no meu ponto de vista, performar melhor pelo fato de dar pesos iguais para todos os ativos, tá? Este tipo de estratégia de dar pesos iguais tende a performar melhor porque você acaba comprando aquilo que mais caiu e vendendo aquilo que mais subiu, sempre fazendo o que você já deveria fazer automaticamente, certo? Comprando mais barato e vendendo mais caro. É óbvio que quando você faz isso, você tem um maior giro da carteira, porque qualquer modificação que existe, você é obrigado a vender um pouquinho e a comprar um pouquinho mais, então você tem maior giro da carteira e, portanto, maior imposto de renda, tá? Além disso, a taxa de administração dele, eu achei relativamente bem alta, tá? 0,65%. No meu ponto de vista, isso existe porque ainda há muito pouca concorrência no Brasil. Na medida em que houver mais fundos passivos que fazem isso, ele vai provavelmente baixar sua taxa, mas hoje ela ainda é alta, tá? O IFE11, no meu ponto de vista, ele é muito mais neutro, tá? Ele foca em exposição ampla e barata porque ele também dá pesos por tamanho. Então a performance dele tende a ser muito mais parecida com a do IFIX, tá? Vai ter menor imposto de renda porque o giro da carteira será menor simplesmente porque se um fundo imobiliário crescer, ele vai manter a posição, certo? Ele não vai necessariamente vender aquilo e apurar um imposto sobre ganho de capital. Ele tem uma taxa de administração que é menor também, certo? É 0,30% ao ano. Neste ponto, ele terá menos custos com imposto e com taxa. Mas, no meu ponto de vista, o KIZU 11 foca mais naquela pessoa, naquele perfil de pessoa dos fundos imobiliários, que quer a renda, literalmente, né? Então, ele entrega tanto isso através de fundos de papel, e fundos de papel tendem a ser aí menos voláteis, certo? Do que fundos de renda de tijolo, e ele também foca aí nessa parte um pouco mais da performance. Mas o problema que eu queria mencionar é justamente que um fundo de fundos imobiliário não é um ETF. Qual é a diferença, Otávio? Um ETF, aqueles passivos que a gente encontra de ações, tanto no Brasil quanto no exterior, todos os dias se modifica o número de cotas que existe do fundo. Por quê? Porque se muitos investidores entram e poucos investidores saem de um fundo, a tendência é o quê? A tendência é o preço da cota aumentar de valor por uma simples questão de oferta e de demanda, certo? Agora, se não há um número fixo de cotas, como por exemplo num ETF em que o número de cotas é variável, pode-se emitir novas cotas todos os dias e pode-se destruir novas cotas todos os dias, o valor da cota sempre está muito bem alinhado com o valor patrimonial. Então, mesmo que entre muita gente, você não vai pagar um valor absurdo pelo valor patrimonial. Isso não acontece com estes fundos de fundos imobiliários, tá? Por quê? Porque como o número de cotas é fixo, pelo menos até uma outra emissão e uma outra emissão, se muita gente quiser entrar, o valor da cota vai subir e vai acontecer o que a gente viu antes. Você vai pagar um ágio, tá? E isso é ruim porque isso obviamente diminui a sua expectativa de retorno. O seu retorno que você vai ter em qualquer fundo destes é o retorno dos ativos subjacentes menos as taxas de administração. Então, se você pagar mais do que o patrimônio líquido e ainda por cima pagar uma taxa de administração, você vai render menos do que os fundos imobiliários que estão dentro
dele. É óbvio que o fato de você não gastar tempo analisando e ter rebalanceamentos automáticos e ter aí uma diversificação ampla, isso vai reduzir o seu risco e vai aumentar a sua expectativa de retorno, porque vai impedir aí que você atue sobre a sua própria carteira, certo? Então isso tende a aumentar a sua expectativa de retorno, mas você tende a ter uma redução da expectativa de retorno pela taxa e pelo ágio que você paga. Então, preferencialmente, se você puder, né, não sei exatamente como é que vai funcionar, mas cuide, né, para não pagar muito mais do que o valor patrimonial do fundo. Então, um resumo geral, no meu ponto de vista, para aquela pessoa que quer renda, que eventualmente está aposentada, faz mais sentido o KISO 11, que vai começar a ser negociado, tá, por causa deste foco em segurança e o foco justamente nos dividendos e na segurança dos fundos. E o que é importante falar sobre o comportamento dos fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários, historicamente, eles têm aí um prêmio sobre títulos públicos, tá? Sempre que você vê que tem uma diferença de 2 a 3% ao ano a mais dos rendimentos dos fundos imobiliários em relação aos juros dos títulos públicos pagos aí para títulos de média duração. Este aqui é o exemplo de 2024, era um título aqui de menos de 10 anos, um título de média duração. Isso a gente observa então é uma correlação negativa, uma correlação inversa dos fundos imobiliários, que é esta linha azul, que é representada pelo IFIX, com as taxas de juros dos títulos brasileiros. Você vê que quando as taxas caem de juros, como aconteceu em 2012, como aconteceu em 2016, o valor dos fundos imobiliários tende a subir bastante, certo? Por quê? Porque eles são muito correlacionados, eles são como se fossem títulos públicos com taxas maiores e bem maior risco. Então, quando um sobe, o outro cai. Então, você tem que saber que você está exposto à política monetária brasileira, tá? Isso é essencial. As pessoas acham que estão apenas comprando imóveis, mas como eles são negociados na bolsa, você está sujeito, sim, a marcações a mercado que são determinadas pela política monetária brasileira. E você vê que isso também acontece nos Estados Unidos, certo? Aqui eu peguei um gráfico comparando as taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos com quanto que se paga de dividendos nos REITs americanos, que são aquelas empresas de exploração imobiliária nos Estados Unidos mais parecidas com os nossos fundos imobiliários. Aqui na parte dos anos 1980 teve uma discrepância porque as taxas de juros estavam muito altas para conter a inflação, choque de petróleo e tal. Mas quando a gente vê nos últimos 20 anos em que houve uma estabilização bem maior, você já vê que sempre houve também um prêmio dos REITs americanos em relação aos juros americanos dos títulos americanos de aproximadamente 1,5% a 2%. Sempre quando a gente fala de país desenvolvido, as taxas são menores, então os spreads também são menores. A questão é, você deveria investir em fundos imobiliários ou não? No meu ponto de vista é o seguinte, se você já tem recursos para se aposentar, faz sentido você ter sim uma exposição no Brasil para reduzir o seu risco cambial e você deveria ter fundos imobiliários por dois motivos, né? Primeiro é porque obviamente tem um benefício fiscal muito grande na parte do rendimento, porque você é isento de imposto de renda sobre o rendimento e é feito para renda este tipo de legislação, porque você é punido muito mais quando você vende, porque você paga um imposto maior de 20% sobre lucros com o principal. Então é feito para você ficar parado ali com o seu fundo imobiliário, certo? Obtendo renda. Paralelamente a isso, os títulos públicos, por exemplo, são tributados em 15% tanto para a renda quanto para o ganho de capital, isso para prazos superiores a 2 anos. Então você vê aí que não tem essa preparação para renda. Agora também, os fundos imobiliários não estão inclusos em ETFs de ações no Brasil, diferentemente do exterior em que os REITs já estão dentro de ETFs de ações, tá? E assim, se você ainda não tem recursos para se aposentar, eu, por exemplo, ainda não tenho, então eu estou ainda no meu período de acumulação, eu invisto no Brasil proporcionalmente ao tamanho do Brasil no mundo, tá? Que é de 1% mais ou menos. O meu investimento é global, eu acho que você também deveria ter um investimento global investindo fora do Brasil, tá? E assim, se você investe em fundos imobiliários, o que você está dizendo? O que você está fazendo? Você está aceitando o risco da política monetária brasileira e o risco macroeconômico brasileiro. É como se você estivesse investindo em um título de renda fixa de alto risco, a maior rentabilidade, numa moeda local de um emergente, tá? Então você troca a eliminação do risco cambial
pela aceitação do risco político, do risco monetário do Brasil, tá? No meu ponto de vista, não faz sentido você fazer essa troca se ainda falta muito tempo para você se aposentar, certo? Então, faz sentido você sim reduzir o risco cambial quando você está no seu usufruto, mas para isso você vai ter que aceitar um maior risco macroeconômico e da política monetária brasileira, tá? No meu ponto de vista, os fundos imobiliários são proxies, tá? De renda fixa de altíssimo risco, no meu ponto de vista. Você pode ter esta comparação entre títulos públicos brasileiros, fundos imobiliários mais arriscados e títulos Selic, aí, que é bem menos arriscado, que é a nossa taxa básica de juros, tá? Então, no meu ponto de vista, existe esses dois momentos. Existe o período de acumulação e o período de usufruto. Então, hoje eu não invisto em fundos imobiliários, mas é possível que eu faça isso bem mais próximo do meu usufruto. Então, este é o conteúdo que eu queria passar para você. Se você gostou, dá um like no vídeo, coloca aqui nos comentários o que você achou. Se você quer ver outros tipos de conteúdos parecidos com esse, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!